Olá, irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Estamos chegando aqui para o nosso 14º dia hoje, 14º dia do nosso propósito de 21 dias, e hoje nós vamos falar sobre a fé mais excelente, né? A fé que de fato vai trazer resultado aí para a tua vida no nome de Jesus. E quero compartilhar com os irmãos uma palavra, essa palavra, a fé mais excelente. Hoje durante o dia eu não consegui fazer a leitura através do canal do Telegram, mas amanhã vou fazer a leitura dos 2 capítulos, né? Isso que eu não consegui fazer hoje. Fiz aqui a leitura particular, mas não consegui fazer a leitura pelo Telegram. E amanhã eu vou fazer a leitura dos 2 capítulos, capítulo de número 14 e o capítulo de número 15. Eu vou compartilhar com você aqui hoje a palavra do 14º dia, uma fé mais excelente. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. O poder de Deus ele é ilimitado, ou seja, Deus pode operar qualquer coisa. Não há nada que para Deus seja muito difícil, não há nada que para Deus seja muito custoso. Na verdade, o poder de Deus, ele sempre se sobressai a todo e qualquer desafio. O poder de Deus, ele é muito maior, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer na carta aos Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens juntos, e que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força de todos os homens juntos. O que isso significa, pastor? Isso significa que Deus, suponhamos que se Deus estivesse louco, mesmo louco, ele seria mais sábio do que todos os homens juntos. Se Deus estivesse fraco, mesmo fraco, Deus seria mais forte do que todos os homens juntos. Ou seja, Deus ele é ilimitado em poder, né? Deus ele pode fazer qualquer coisa. A própria palavra de Deus faz uma pergunta e também responde, né, dizendo: porventura haveria algo difícil para Deus? Haveria algo que Deus não pode fazer? Haveria algo que Deus não pode operar? Não. Todas as coisas Deus pode fazer. Não existe nada difícil para Deus. Não há nada que seja mais custoso para Deus. Na verdade, os desafios que nós enfrentamos em nossa vida nem sequer é necessário Deus colocar todo o poder dele para fazer alguma coisa, porque o poder de Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos, e o seu poder realmente é ilimitado. Porém, preste atenção, mesmo servindo a um Deus totalmente limitado e totalmente poderoso, ou seja, não existe limite para aquele que ele pode fazer, mesmo assim, eu e você, nós podemos limitar a Deus. Ou seja, não é que Deus seja limitado em si mesmo, mas dependendo de como nós nos relacionamos com Deus, nós podemos limitar o poder de Deus em nossas vidas. E é aqui que muita gente entra em parafuso, porque a pergunta é simples: pastor, se Deus tem todo o poder e ele pode fazer tudo, por que ele não faz na minha vida? Aí está o ponto. Porque não é porque Deus é todo poderoso que necessariamente nós vamos usufruir de todo esse poder de Deus. Pastor, e o que eu preciso para usufruir de todo esse poder de Deus? Agora, no Testamento, na Nova Aliança, para você usufruir de todo o poder de Deus, você precisa de fé. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ou seja, quando a Bíblia diz que tudo é possível, está dizendo, na verdade, que Deus pode fazer todas as coisas.
Mas Deus vai fazer todas as coisas por quem? Por aqueles que creem. Tudo é possível ao que crê. Então, o que é que de fato pode limitar o poder de Deus sobre a minha vida? A minha fé. Por isso que o nosso capítulo hoje é uma fé excelente, ou a fé mais excelente, porque estou falando aqui do tipo de fé que vai extrair todo o poder infinito de Deus. É o tipo de fé que de fato vai trazer à existência esse poder de Deus que é ilimitado, que é infinito, que pode fazer todas as coisas. Não existe nada que seja difícil demais para Deus. Mas, como eu disse, nós podemos limitar a Deus por falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Traduzindo esse versículo, se você acredita, Deus opera. Se você crê, Deus opera. Por isso que nós precisamos, então, da fé agora no Novo Testamento para extrair esse poder de Deus. Pastor, como é que funcionava isso no Antigo Testamento? Bom, no Antigo Testamento não era assim que funcionava. O poder de Deus se manifestava através da obediência, né? Ou seja, quando as pessoas obedeciam, Deus os abençoava. Deus manifestava o seu poder sobre eles. Quando eles desobedeciam, Deus manifestava o seu poder de forma inversa, né? Castigando muitas vezes o povo de Israel. No Novo Testamento, não é pela obediência que Deus manifesta poder. Não existe nenhum texto dizendo assim, ó, tudo é possível ao que obedecer a Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus opera através da fé. Deus opera por meio da fé. O poder de Deus ele é manifestado por meio da fé. Por isso que, se você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, você precisa crer. Você precisa acreditar, porque tudo é possível ao que crê. O próprio Jesus vai dizer que se nós pedirmos algo em oração, crendo ter recebido, então será assim conosco. Ou seja, quando nós cremos é que Deus opera. Nós podemos usufruir de todo o poder de Deus que está disponível para a nossa vida quando nós cremos, quando nós acreditamos. Eu quero ler um texto aqui, que está aqui no nosso capítulo 14, só para nós termos uma ideia do que eu estou falando. Em Juízes capítulo 1, verso 19, Juízes capítulo 1, verso 19, o texto diz assim, o título aqui no livro é Não Limite Deus, ou Não Coloque Limites a Deus, né? Juízes 1,19. Esteve o Senhor com Judá, e estes despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Quando o povo de Judá foi tomar a terra prometida, o lugar que Deus tinha prometido a eles, eles ficaram com uma parte montanhosa. E essa, obviamente, né, ao lado de toda a montanha tem um vale. E eles tomaram essas partes das montanhas, porém tinha um povo que morava no vale que tinha carros de ferro. E a Bíblia diz que esse lugar Judá não conseguiu possuir, Judá ele não conseguiu tomar. Agora, pastor, por que motivo Judá não conseguiu tomar esse lugar? Por que motivo? Se eles conseguiram vencer o povo que morava nas montanhas, por que eles não venceram o povo que morava nos vales? Para nós entendermos isso aqui, para a gente compreender claramente o que aconteceu, vamos precisar ler o início do capítulo. Juízes, capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim. Depois da morte de Josué, ou seja, Josué morreu, Josué tomou boa parte da terra de Canaã, morreu, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então todo Israel pergunta a Deus, olha, Josué está morto, bom, quem de nós, qual é a primeira tribo? Quem de nós vai subir aos cananeus para guerrear contra eles? Respondeu o Senhor, olha a resposta do Senhor. Judá subirá.
e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Preste atenção. O povo já entrou na terra, eles precisam agora tomar as regiões montanhosas e as regiões dos vales. E eles perguntam, olha, nós somos 12 tribos, tá? Senhor, qual é a tribo? Que povo vai sair daqui primeiro para pelejar contra os cananeus? Deus responde claramente, Judá subirá e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Ou seja, Deus está dizendo, vou entregar a terra nas mãos de Judá. A terra é de Judá. Essa é a palavra de Deus para Israel. Mas olha que interessante. Continuando o texto diz assim, Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte. Olha só, Judá está dizendo assim, ó, não foi Deus que me deu, é que jogaram sorte ali e caiu sobre nós. E pelejaremos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua, que te caiu por sorte, e Simeão partiu com ele. Preste atenção. Aqui parece ter algo assim... Pastor, o que tem? Não tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Mas deixa eu dizer para você. Quando o povo de Israel pergunta a Deus quem é que vai subir primeiro, Deus responde claramente que quem vai subir é Judá, e Deus entregou os inimigos, os cananeus, na mão de Judá. Só que Judá imediatamente chama o seu irmão Simeão. Olha só, disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo. Pastor, qual que é o problema? O problema é que Judá não crê. O problema é que Judá não confia em Deus plenamente. Judá quer força humana. Judá quer a força da carne. Consegue compreender? Porque Deus não disse que entregou os inimigos na mão de Simeão. E Deus também não disse que entregou os inimigos, os cananeus, na mão de Simeão. Quando você lê o verso de número 9, você vai ver que Judá não conseguiu tomar toda a terra. Juízes, capítulo 1, verso 19. Olha só. Esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Você vai ver que Judá não tem uma vitória completa. Você vai ver que Judá não consegue conquistar toda a terra que Deus tinha prometido a ele. Por que Judá não conseguiu conquistar toda a terra, pastor? Muito simples. Porque quando Deus falou com Judá, Judá não acreditou. Deixa eu dizer para você, irmãos. Eu vou trazer isso para o contexto aqui do dia a dia para que você possa compreender com mais precisão. Preste atenção. Em quem você tem colocado a sua confiança? Essa é a pergunta. Porque olha para mim, tem muita gente que recebeu promessa de Deus, da parte de Deus, mas que está confiando em homens para que ela se cumpra. Consegue compreender? Ou seja, muita gente que recebeu palavra da parte de Deus, palavras poderosas da parte de Deus, mas tá que nem Judá. Meu irmão, vamos comigo. Se você não for junto comigo, eu não vou conseguir. Olha lá, o povo tem carro de ferro, o povo é poderoso. Eu não vou conseguir vencer se você não for comigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que te deu a palavra, qual é a sua dúvida? Pastor, por que Judá não conquista toda a terra que pertencia a ele? Porque eles colocaram limitações ao poder de Deus. Todas as vezes que Deus te promete algo e você fica dependendo daquilo que é natural, daquilo que é humano, você fica refém daquilo que é humano para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, você está limitando o poder de Deus assim como Judá fez. Consegue compreender? Ah, pastor, Deus disse que Deus me deu uma palavra que eu vou ser um ministro do evangelho, que vou alcançar muita gente. E você está achando que isso vai vir da parte de homens. E você está achando que é homem que vai levantar você. Deixa eu dizer para você, ainda que Deus o faça através dos homens, mas quem vai cumprir a promessa é Deus. Quem falou foi Ele.
Consegue compreender? A provisão de Deus para a tua vida vem do próprio Deus. O problema é que às vezes nós confiamos mais em homens do que confiamos em Deus. Nós limitamos a Deus porque achamos que nós limitamos a Deus até na forma de operar. Ou seja, nós determinamos como é ou através de quem Deus vai operar na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Se Deus te prometeu, não faça como Judá. Ou seja, antes de você pedir conselhos a homens, você deveria ouvir a direção de Deus. Antes de você pedir a opinião de homens, você deveria ouvir o que é que Deus está falando com você. Deixa eu dizer para você, Deus não depende do humano, Deus não depende do natural. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir do jeito dele, da forma dele. Ainda que ninguém queira estender a mão, ainda que ninguém queira que as promessas de Deus se cumpram, ninguém pode impedir os planos de Deus para a tua vida, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Como, pastor? Limitando Deus. Limitando Deus porque não acredita, porque não crê. Consegue compreender? A tribo de Judá limitou a Deus. Quando? Quando Deus falou assim, ó, Judá, eu entreguei o inimigo nas suas mãos, a terra é sua. O Judá olhou e falou, o quê? Eu sozinho? Contra aquele monte de carro de ferro lá que os cananeus têm? Não vou conseguir não. Ô Simeão, sobe comigo, vamos comigo. Se eu for sozinho eu não vou conseguir. Tem muito crente que está vivendo exatamente como Judá. Ou seja, não crê, não acredita que Deus... Irmão, olha para mim. O poder de Deus é ilimitado. A única coisa que pode limitar o poder de Deus na tua vida é a tua falta de fé. A única coisa que pode limitar o poder de Deus na tua vida é você não acreditar, é você não crer. E pastor, e deixa eu dizer para você, Judá não disse assim, olha, eu não creio. O que Judá fez? Judá foi procurar ajuda no homem para aquilo que era Deus que tinha prometido. Nem sempre as pessoas dizem, pastor, eu não tenho fé. Mas deixa eu dizer para você, se você está se sustentando naquilo que é natural, naquilo que é humano, essa é a prova de que de fato você não crê na palavra de Deus. Tem um texto da Bíblia, irmão, que me deixa assim impactado, muito impactado. Quando Deus chama a Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. Nós conhecemos a promessa, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Engrandecer o nome é dar riqueza, é fazer rico. Fazer próspero, ou seja, Abraão, você vai ser o cara mais próspero que vai existir na face da terra. Pronto. Abraão sai ali, né, andando com Deus, entre acertos e erros. Chega um momento que o seu sobrinho Ló, que ele levou consigo, mesmo não devendo levar, se tornou escravo, né, foi levado cativo por 5 reis, e a Bíblia diz que Abraão sozinho foi lá e venceu 5 reis com os seus exércitos. Com 318 escravos que nasceram na sua casa, Abraão conseguiu vencer 5 reis e 5 exércitos. E a Bíblia diz, irmão, que Abraão tomou os despojos da guerra. O que são os despojos da guerra? Quando um país vencia o outro país na guerra, toda a riqueza desse outro país ficava para o país que venceu, para a nação que venceu. Como Abraão venceu 5 nações, ele pegou a riqueza de 5 reinos. E a Bíblia diz que ele está voltando, quando ele está voltando, que ele tem um encontro com Melquisedeque, o rei de Sodoma e Gomorra, que era um dos países que tinha perdido a sua riqueza para um desses 5 países que Abraão venceu, os 5 exércitos, falou assim, olha, é o seguinte, Abraão, você venceu, tudo é seu, pega o dinheiro, pega o ouro, pega a prata, pega tudo para você, só me devolve o povo. Você sabe o que Abraão falou? Abraão falou assim, ó, toma tudo que é teu de volta. Gênesis 14, toma tudo que é teu de volta, não vou pegar um cadarço de um sapato, para que você não digas, eu enriqueci a Abraão. Agora preste atenção, irmãos. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria rico, que Deus o engrandeceria o nome. Presta atenção, Deus promete para Abraão que vai engrandecer o nome. O cara vai para uma guerra milagrosamente,
com 318 escravos, consegue vencer 5 exércitos. Como dizer que isso não foi Deus? Mas Abraão tinha uma convicção. Se foi Deus que me prometeu, é Ele que vai cumprir. E a Bíblia diz que Abraão devolveu todos os despojos, não ficou com nada, para que ninguém dissesse assim, ó, eu enriqueci Abraão. Por quê? Porque Abraão esperava em Deus, por isso ele é o pai da fé. Consegue compreender? Tem muita gente, irmão, que recebeu uma promessa de Deus e depois que recebeu a promessa de Deus, se tornou escravo de homens. Por quê? Porque acha que Deus está limitado a operar através de formas naturais, através de formas humanas. Deixa eu dizer para você, se você tem uma promessa de Deus, é Deus que vai cumprir a promessa na tua vida. Descansa, irmão, não tem como ninguém enterrar o que Deus tem para você, mas você precisa crer nele, você precisa acreditar na palavra dele, você precisa descansar e depositar sua confiança 100% nele, e não fazer como Judá, que disse, olha Simeão, se você não vier comigo eu não vou conseguir vencer a batalha. Nós temos lá no capítulo 11 de Hebreus, aquilo que nós chamamos, né, popularmente, ou dentro do nosso crentez, né, a galeria dos heróis da fé. Que você vai ver no fundo que não tem herói nenhum, só tem gente com fé. E a partir do verso 32 ao 34, tem algo interessante que eu gostaria de analisar com os irmãos aqui, para você entender do que eu estou falando quando eu falo de fé mais excelente. Hebreus capítulo 11, verso 32 a 34, diz assim a palavra de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, através da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Tudo isso esses homens fizeram por causa da fé. A Bíblia diz que por meio da fé eles fizeram isso. Mas observe algo interessante aqui. Existe aqui uma inversão. Uma inversão o quê, pastor? Uma inversão de posição cronológica. Quando nós lemos aqui, nós temos 6 personagens. Primeiro, Gideão e Baraque, 2. Depois, Sansão e Jefté, mais 2. E depois, Davi e Samuel, mais 2. Cronologicamente falando, essa ordem está errada. Por que essa ordem está errada? Porque Baraque vem antes de Gideão, cronologicamente falando. E Jefté vem antes de Sansão, cronologicamente falando. E Samuel vem antes de Davi, cronologicamente falando. Consegue compreender? Então, cronologicamente, o autor aos Hebreus, ele inverte as ordens. Pastor, mas isso por quê? Porque ele errou? Não é porque ele errou. É porque na palavra de Deus nada é por acaso, irmãos. Na palavra de Deus nada é por acaso. A ordem aqui não é ordem cronológica, nem ordem de nascimento e nem ordem de acontecimento. A ordem aqui é a ordem da fé. Então, primeiro vem aquele que tem a fé mais excelente. E eu poderia chamar de fé mais excelente, é a fé mais limpa, a fé mais pura, aquele que acredita, aquele que crê realmente em Deus, né? Então, para começarmos a analisar, vamos ver primeiro os 2 personagens, Gideão e Baraque. Cronologicamente falando, Baraque, ele vem primeiro do que Gideão, mas na ordem, no capítulo 11 de Hebreus, no partir do verso 32,
o Gideão vem primeiro do que Baraque. Aí, pastor, por que Baraque, sendo o primeiro cronologicamente falando, vai vir depois que Gideão? Você vai perceber algo interessante na postura de Baraque. A Bíblia diz lá em Juízes, no capítulo 4, a partir do verso 3, Juízes capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Olha os carros de ferro outra vez. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Esse rei Jabim tinha 900 carros de ferro e estava oprimindo Israel fazia 20 anos. Israel começou a clamar ao Senhor. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então observe. O povo está escravizado por esse cara faz 20 anos. Esse cara tem 900 carros de ferro. E havia uma mulher que na época era juíza sobre Israel, que é Débora. O Baraque, ele vai se posicionar com uma fé, mas aquilo que eu chamaria de fé que não é pura. Observe. Verso de número 6 e o verso de número 7, o texto diz assim, presta atenção, continuação da história. O Baraque vai falar com a Débora. Olha a resposta de Débora para Baraque. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. O Baraque, ele vai consultar Débora. Débora vai dizer, olha, seguinte, Deus já entregou o inimigo nas tuas mãos. O inimigo é teu. Pega uma turma de Naphtali, um pouco de Zebulon, vai para o ribeiro de Quizon, eu vou fazer o comandante do exército ir atrás de você e a vitória já é sua. Deus já te deu a vitória. O problema é a resposta de Baraque. Olha o verso 9. Certamente, olha o que Baraque disse. Deus queria que Baraque destruísse Sísera, mas o que Baraque respondeu? Ele olhou para a profetisa e disse, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então ela respondeu, preste atenção na resposta. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreenderes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Preste atenção. O Baraque vai até Débora. Débora diz, Deus já te deu a vitória. O Baraque olha e fala assim, olha, só vou para a peleja se você for comigo. Qual é a resposta de Débora? Eu vou com você, mas a honra da vitória não é tua, porque você não confiou em Deus. E Deus vai entregar o comandante Sísera com os seus 900 carros na mão de uma mulher. Qual é a atitude de Baraque aqui, irmãos? É a mesma fé de Judá. É aquela fé assim, ó, eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir. Mas eu creio que a promessa vai se cumprir se eu tiver ajuda humana, se eu tiver ajuda natural. E aí fica dependente do homem. Consegue compreender? E é nesse momento que Baraque, ele perde a honra da batalha. Ele vai vencer, mas ele não vai ter a honra da batalha. Por quê? Porque ele está confiando mais em uma mulher do que na palavra de Deus. E Deus deu vitória. Você vai ver que Deus deu vitória. Baraque conseguiu vencer o inimigo, mas a glória veio para Débora. Sabe por quê? Por que a glória não foi para Baraque? Porque Baraque não creu puramente na palavra de Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Como é que nós extraímos o poder de Deus no nosso tempo? É pela fé. É crendo, tudo é possível ao que crê. Nós precisamos, ainda que as circunstâncias não sejam as melhores, ainda que você não veja, ainda que não tenha lógica e nem tenha como, deixa eu dizer para você,
o melhor caminho é você continuar crendo naquilo que Deus disse. Pura e simplesmente crendo naquilo que Deus disse. Não importa quanto tempo passou desde a promessa, não importa, não se desespere. Não comece a tentar ajudar Deus naquilo que Deus disse. Assim como Abraão fez, né? Abraão e Sara, quando eles tentaram ajudar Deus e acabaram arrumando um grande problema. Creia naquilo que Deus diz, creia na palavra de Deus, creia puramente, creia pura e simplesmente na palavra de Deus. Cronologicamente falando, Baraque vem antes de Gideão. Mas sabe por que Gideão está primeiro? Porque Baraque não teve uma fé excelente. Gideão fez prova com Deus, mas quando ele entendeu que Deus tinha falado com ele, ele coloca lá, ele faz prova com Deus, se o Senhor é comigo mesmo, por que as coisas estão assim? Mas quando ele entende que Deus falou com ele, irmão, ele não quer saber de mais nada. Ele simplesmente vai para a batalha e livra o povo de Israel. O Baraque não. O Baraque está confiando mais se Débora for com ele. Ou seja, ele não confiou única e exclusivamente na palavra de Deus. Temos outro exemplo que eu quero mencionar aqui. Sansão e Jefté. A Bíblia diz que Sansão, irmãos, Jefté vem primeiro que Sansão. Mas por que cronologicamente falando, Jefté vem primeiro que Sansão, mas na ordem do capítulo 11 de Hebreus, o Sansão vem primeiro que o Jefté? Por que a ordem inverte? Porque a fé de Sansão vai ser uma fé mais excelente. Porque Sansão experimentou a graça de Deus mesmo vivendo debaixo da lei. Sansão é um homem assim que claramente experimentou a graça de Deus, o favor de Deus, mesmo vivendo debaixo da lei. Quero ler um texto aqui para que você possa entender aquilo que eu estou falando. Juízes capítulo 15, do verso 15 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, ou seja, uma queixada de jumento, o jumento tinha acabado de morrer, estava fresca a queixada. A mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Ou seja, jogou a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e estarei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acore até o dia de hoje. Presta atenção. Sansão, ele tem o mais alto voto que um judeu podia fazer na época. Sansão, ele é nazireu. Nazireu, não narizeu, né? Narizeu é quem tem nariz grande. O Sansão é nazireu. O que significa isso, pastor? Não podia tocar em nada e beber nada que viesse da uva, nem vinho, nem uva e nem nada. Não podia tocar em nenhum animal morto, em nada morto. Sansão simplesmente não podia tocar em nada morto. Preste atenção, porque esse é um voto do nazireado que os pais de Sansão fizeram a pedido de Deus. Agora, olha que interessante. Ele não pode tocar em nada morto, absolutamente nada morto. Mas com o que ele acabou de matar 1000 homens? Com uma queixada de jumento. Ou seja, com a cabeça de jumento morto. Preste atenção, irmãos. Falando de forma lógica, com pensamento na lei, o Sansão tinha que ser amaldiçoado e perder a vitória. Por quê? Porque ele acabou de fazer aquilo que não se pode fazer em hipótese alguma na lei. Muito menos tendo voto de nazireado. Consegue compreender? Ou seja, quando você faz um voto
de nazireado, ou seja, quando você é nazireu, você não pode tocar em algo morto ou você será amaldiçoado. Preste atenção, irmãos. Agora, como é que um cara que não pode tocar em algo morto acaba de ganhar uma batalha contra 1000 homens sozinho com a cabeça de um jumento morto? Porque, olha, presta atenção. Porque o Sansão, ele foi além do tempo que ele vivia, irmãos. É incrível você pensar isso, porque tem muitos crentes hoje que vivem no tempo da graça e conseguem se enrolar com a lei. O Sansão está vivendo debaixo da lei e experimentou graça. Ele não merecia vencer. Segundo a lei, ele estava reprovado. Segundo a lei, ele não era bom. Ele acabou de tocar no algo morto. Mas o Sansão vai experimentar graça e favor de Deus. Sem contar que ele venceu 1000 homens com uma queixada de jumento, irmãos. Deus ainda fez a rocha fender e brotar água fresca para ele beber. Consegue compreender? Você não vai encontrar muitos homens de Deus que desobedeceram as leis de Deus, as leis do Antigo Testamento, e experimentaram favor de Deus. Mas o que Sansão está entendendo? A Bíblia diz que ele clama ao Senhor, dizendo: Senhor, você vai me deixar morrer aqui na mão desses incircuncisos de sede? Aí Deus diz: não vou mesmo, você vai beber água fresca. E a Bíblia diz que a rocha brotou água fresca e Sansão bebeu e recobrou a sua força e reviveu. Sabe por quê? Porque Sansão está experimentando o favor de Deus. Presta atenção, nenhum homem que viva debaixo da lei vai ter coragem de clamar a Deus depois de ter pego na cabeça de um jumento morto, na queixada de um jumento morto. Aqueles que não acreditam que Deus pode ir além da lei, aqueles que vivem naquele princípio de causa e efeito, né, com Deus, ou seja, se eu obedeci, ele me abençoa, mas como eu desobedeci, ele vai me amaldiçoar. Se eu obedeci, a bênção de Deus sobre a minha vida, mas como eu desobedeci, a maldição de Deus vem sobre mim. Pessoas que vivem nesse princípio de causa e efeito com Deus, jamais vai ter coragem de clamar e pedir a Deus algo depois de ter desobedecido os seus mandamentos, como Sansão fez. Só que o Sansão, sendo nazireu, ele pega a cabeça do jumento, ele mata os 1000 homens. A Bíblia diz aqui que depois ele já joga essa cabeça para fora, como quem diz assim: ó, não podia ter pego. Mas vai fazer o quê? Eu ia morrer, o que eu tinha aqui era a cabeça do jumento. Eu peguei a cabeça do jumento e matei 1000 homens. Senhor, o Senhor vai me largar morrer aqui? Talvez se é um religioso, fala assim: ah, não vou nem pedir, porque eu não mereço, olha o que eu acabei de fazer, eu peguei ali no jumento morto, agora não mereço mais, não vou pedir a Deus. Sabe por quê? Porque não acredita na graça, no favor de Deus sobre a vida. O Sansão creu nessa graça, creu nesse favor, como quem diz assim: eu sei que eu não deveria ter tocado no jumento morto, mas eu toquei, e eu preciso da sua graça, eu preciso do seu favor, eu preciso que o Senhor opere em minha vida. E Deus, irmãos, abriu a rocha e fez brotar água viva para o Sansão beber, mesmo depois de ter quebrado o seu voto de nazireado. Favor. Sabe por que Sansão está nessa lista? Porque ele tem uma fé excelente. Presta atenção. As pessoas vivem nos dois extremos, irmãos. Como é que funciona? A pessoa está numa semana ruim, desobedeceu a Deus, pecou, fez o que não devia. Aí ela vai orar, pensa assim: ó, vou nem pedir, porque olha, não mereço. Esse é um extremo. Aí tem outro lá que está na melhor semana, na melhor performance dele de crente. Ele orou, ele jejuou, ele deu esmola pro mendigo na rua, ele deu dízimo, ele deu oferta, ele tá feliz da vida, a família tá tudo bem, ele tá orando todo dia. Aí ele fala assim: não, agora eu vou pedir porque agora eu mereço. Pastor, quem que tá certo? O que diz que não vai orar porque não merece, ou o que diz que vai orar porque Deus agora tem que fazer porque ele merece? Nenhum dos dois. São dois extremos que nós não devemos viver.
São dois extremos que nós não devemos viver. Por quê? Porque um é o crente depressivo. Ah, não vou nem falar, porque olha, a minha vidinha aqui tá boa porque eu mereço a miséria, mesmo olha o tanto de coisa errada que eu faço. Esse está num extremo. Olha o outro. Não, eu não sou como esses fariseus, eu não sou como esse publicano aí. Eu faço tudo certinho, Deus tem que me abençoar. É o outro extremo absurdo, que não cabem ao Evangelho, porque o Evangelho fala de Cristo, e em Cristo, e por causa de Cristo, e por aquilo que Ele fez, nós sermos abençoados. Ou seja, não tem nada a ver com a gente. Quando eu erro, isso não me desqualifica, mas quando eu acerto, isso também não me qualifica, porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com aquilo que Cristo fez por mim. Então observe, eu estou o tempo inteiro em paz com Deus. Por que eu estou em paz com Deus? Mesmo quando eu erro, eu estou em paz com Deus, porque eu sei que o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida e Deus continua me aceitando e o favor de Deus está sobre mim. Mas quando eu acerto também, eu não fico me gloriando ou dizendo, olha como eu sou bom, porque eu sei que não tem nada a ver com o que eu fiz ou com o que eu deixei de fazer. Tem a ver com Cristo, que fez por mim, pagou o preço pela minha vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Não é em você, não é na sua obediência, ou não é na sua desobediência. É em Cristo, irmãos. O que significa isso? Nós precisamos entender que o Evangelho é o equilíbrio entre aquele que vive se condenando e aquele que vive se gloriando. É o equilíbrio. Qual o equilíbrio? O equilíbrio de saber que tudo aquilo que nós recebemos de Deus não vem das obras. Não vem das obras. Por que não vem das obras? Porque senão os crentes seriam insuportáveis. Por isso que Efésios diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, suas obras ruins, irmãos, não declaram o seu fracasso, assim como as suas obras boas também não declaram o seu sucesso. Pastor, como é que funciona? Funciona quem crê, quem acredita, quem coloca a fé naquilo que Cristo fez por nós. É crendo, nós estamos... Pastor, quem serão os homens e as mulheres que farão algo relevante para Deus nesse tempo? Os que creem. Os que creem. Por que nós temos um capítulo inteiro em Hebreus dedicado exclusivamente a um só assunto? Você vai ver, pela fé, Abel ofereceu maior oferta do que a oferta de Caim. Pela fé, Noé, sendo devidamente avisado, construiu uma arca. Pela fé, Abraão saiu andando para uma terra que não sabia onde era, porque Deus falou para ele que estava construindo uma cidade. Moisés, Davi, pela fé, Davi olhou para aquele gigante e falou assim, olha, esse incircunciso aí não pode contra o Senhor, você vem contra mim com lanças, com espadas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, e com uma pedra, presta atenção, contar a história é bonitinho. Olha, o Davi com 5 pedrinhas lisas do ribeiro venceu um gigante. Eu queria ver você lá no dia. Sabe, você olhar um menino com 5 pedrinhas e um gigantão com armadura, com espada, com lança na mão, o que você ia falar? Consegue compreender? Só que o Davi cria, irmão, é fé. É fé. Nós lemos ali de homens que venceram a força do fogo, fecharam a boca de leões, colocaram exércitos inteiros para fugir. Pastor, o que esses homens e essas mulheres tinham de especial? Fé. Não tinham, eles criam, eles acreditavam. Então deixa eu dizer para você, nós precisamos ter uma fé mais excelente, uma fé pura, exclusiva em Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que crer no que Deus diz, nós temos que crer no que Deus fala, irmãos. É isso, é uma fé que não tem mistura, sabe? Porque olha só, não adianta você falar que crê em Deus e ficar dependente dos homens. Consegue compreender? Pastor, mas se Deus quiser usar os homens para me abençoar, então é Deus que vai usar, não é você que vai ficar mendigando o favor. Consegue compreender? Creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia no que Deus diz, irmãos. Creia no que Deus diz, porque o poder de Deus é ilimitado para a sua vida. O grande problema é que muitas vezes nós limitamos o poder de Deus por não crer.
tudo é possível ao que crê. Se tem algo que não está sendo possível para você, não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque nós não temos fé suficiente para acreditar que Ele já fez. Essa é a verdade. Consegue compreender? Eu penso sempre em Deus como com esse poder ilimitado. Ou seja, o que Deus pode fazer? Qualquer coisa. Irmão, Deus pode fazer qualquer coisa que você precise que Ele faça. Pastor, então por que Deus não faz? Deus não faz porque nossa fé não alcança, nós não cremos, nós não acreditamos. Mas se nós cremos, tudo é possível ao que crê. Aleluia, eu quero orar por você, declarar sobre a sua vida uma fé excelente, no nome de Jesus, uma fé pura, uma fé genuína naquilo que Deus tem prometido a você, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, nós oramos, nos colocamos diante do Senhor, declarando, Senhor, e pedindo ao Senhor, assim como os discípulos pediram a Jesus, que o Senhor aumente nossa fé, e que o Senhor não só aumente nossa fé, como também o Senhor purifique a nossa fé. Purifique a nossa fé para que nós possamos crer única e exclusivamente no Senhor. Que nós não venhamos fazer como Judá. Que nós não venhamos fazer como Baraque, Senhor. Mas que nós venhamos realmente acreditar, crer naquilo que o Senhor tem dito. E ainda que pareça impossível aos nossos olhos, nós sabemos que o seu poder é ilimitado. Então nos leve a crer, nos dê mais fé, aumente a nossa fé, purifique a nossa fé para que nós possamos crer única e exclusivamente na Tua palavra, Senhor. Nos dá uma fé excelente, é o que nós te pedimos, nos dá uma fé mais excelente. No nome de Jesus eu quero declarar sobre a Tua vida uma fé excelente, que o Senhor aumente a tua fé, que o Senhor purifique a tua fé, que o Senhor te leve a crer nele com todas as forças do teu ser e, consequentemente, que tudo seja possível a você, porque você crê na palavra de Deus, que você possa experimentar milagres, o poder de Deus sobre a tua vida, que você possa experimentar a bênção, o milagre, o favor de Deus, que a tua fé possa atrair e destravar esse poder ilimitado de Deus sobre a tua vida em toda e qualquer circunstância que você enfrentar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que você tem uma fé excelente, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Quero pedir o favor diário, por favor, compartilhe esse vídeo. Eu vou salvar o vídeo, você vai lá, marque as pessoas que você acredita que precisam ouvir isso, no nome de Jesus Cristo. Tira aí um print, me marque lá no Stories, eu quero compartilhar essa palavra para que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas possível. Amanhã nós vamos ler em 2 horários, vamos ler o capítulo 14, que nós não lemos hoje, ao meio-dia, e às 6 horas da tarde nós vamos ler o capítulo 15, que é a palavra que eu vou ministrar para os irmãos amanhã à noite, capítulo 15. O segundo toque, palavra poderosa, irmãos, palavra poderosa, o segundo toque, aleluia. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma excelente semana em nome de Jesus Cristo. Seja uma semana abençoada, cheia do favor de Deus, cheia de boas notícias para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Até amanhã, fique em paz, no nome de Jesus.